Programa Vida e Espírito, com Rogério Temporim. Vida e Espírito, sempre pela TV São Tomé das Letras, todas as sextas-feiras às 22 horas. Você sempre acompanha os programas com temas que relacionam a espiritualidade com a ufologia, com a saúde mental, a saúde física. Sempre um assunto interessante que eu trago ou procuro trazer para você. Eu sou Rogério Temporim e hoje nós vamos falar de espírito e matéria. O que há entre isso e se há, o que é, se são gradações ou se é 880 mesmo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Hoje eu estou aqui com vocês. Na semana passada eu não tive como gravar o programa, preparar ele antes. Tive um problema de saúde e não consegui. Então hoje eu estou aqui, para fazer o programa de novo, especialmente para vocês. Na semana passada foi ao ar um programa que eu já tinha gravado, o vídeo, sobre espiritismo e ufologia, mas ele não era especialmente para nosso programa aqui na TV São Tomé das Letras. Então hoje eu estou aqui novamente. Pois bem, hoje eu quero falar com vocês sobre espírito e matéria, mundo espiritual e mundo material. Bem, a palavra espírito e matéria, ela é difundida entre nós, principalmente nos meios espiritualistas, com uma acepção muitas vezes bem definida, assim, rígida e, na minha concepção, rasa, porque elas parecem definir duas coisas muito bem delimitadas e muito bem separadas, uma da outra. Então eu quero falar com vocês um pouquinho sobre essa rigidez. Muito bem. Nós podemos começar falando pela palavra materialização. E a partir de falar de materialização, a gente entender um pouco como que essas duas realidades podem apresentar gradações. Muito bem, o que é materialização? Dentro da doutrina espírita, sobretudo, materialização se refere ao fenômeno no qual os espíritos eles se tornam matéria em nossa frente. As sessões de materialização são sessões normalmente fechadas, nos grupos espíritas, elas não são muito divulgadas. Eu já presenciei materialização e no caso da materialização muita gente não acha que aparece só a imagem, não, mas os espíritos se tornam materiais, eles podem ser tocados. Eles materializam normalmente parte de um corpo espiritual e muitas vezes você pode tocar esse espírito. Eles deixam ou eles materializam algum tipo de objeto que pode ficar com você. Existe um material profícuo disso das sessões com a Otília. A Otília foi uma médium espírita que foi muito estudada na doutrina espírita. Existe um livro fantástico do Ranieri, Ranieri, que é um autor espírita não tão conhecido, que chama Materializações Luminosas, em que ele mostra fotos e relata várias sessões com a Otília, inclusive sessões em que o Chico Xavier está presente. Pois bem, na materialização, a ideia que se tem o espírito se tornou matéria e ele apareceu. Só que essa ideia de que existe um mundo espiritual e já existe um mundo material é uma ideia muito, muito rasa e muito dicotônica, vamos dizer, até um pouco maniqueísta, porque a gente tem duas coisas que são um tanto quanto opostas uma à outra, e isso hoje se verifica que não é verdade. Pois bem, nós podemos começar colocando um recheio nesse sanduíche, que vamos dizer assim, a realidade perispiritual.
o que é a realidade perispiritual? Na doutrina espírita se fala muito disso. Bem, você tem um corpo físico, eu tenho um corpo físico, e eu acredito que eu tenho um princípio espiritual, né, que está dentro, de alguma forma, ele anima o meu corpo. Esse princípio espiritual é uma abstração, quase. Não é? É difícil a gente delimitar o que seria o espírito. No próprio livro dos espíritos, os espíritos respondem que um espírito seria como se fosse uma luz, não é? O melhor que eles podem responder para o nosso entendimento. Mas existe um corpo fluídico. Esse corpo se chama perispírito. O que é o perispírito? O perispírito é um corpo fluídico de uma matéria, né, pouco densa. Tão pouco densa que nós já chamamos esse plano de espiritual. Vocês percebem a confusão? Então, o mundo perispiritual seria o mundo onde os espíritos estão livres do corpo físico denso, mas eles mantêm um perispírito. A ideia, e dentro da doutrina espírita, a gente pode dizer que praticamente todos os espíritos têm perispírito. Eles só vão se livrar do perispírito num estágio muito avançado que nós não conseguimos imaginar assim, claramente como seria esse estado, um mundo muito evoluído. Então, nesse caso, nós podemos já concluir que o mundo que nós chamamos de espiritual, ele é o mundo material espiritual. Então, o mundo espiritual mesmo seria uma abstração muito longe. Então, nós teríamos esse material para além dessa matéria que nós conseguimos ver. Nós teríamos a matéria tão sutil que ela não é percebida pelos nossos sentidos da 3D, né, da terceira dimensão. Eu nem falei de dimensão ainda, né, que as coisas podem se complicar um pouco, mas eu vou falar daqui a pouco. Pois bem, então nós temos um mundo material sutil que nós generalizamos como espiritual, mas ele continua sendo um mundo de matéria, só que matéria menos densa. Aí nós podemos começar a falar um pouco sobre os seres extraterrenos, não é? Os seres extraterrenos, estou falando de ET, seres que vêm de outras galáxias, de outros orbes, e imaginar que quando nós estamos falando desses seres, nós podemos estar lidando com seres que estão em outras densidades de matéria. Vou mostrar uma foto que curiosamente chegou hoje para mim. Vocês vão olhar aí, dá uma olhada. Essa foto chegou de uma pessoa que eu confio, desse OVNI aí, que ele está em cima desse prédio. É no Brasil isso, né? E esse OVNI, ele está ainda meio que semi-transparente. Ele está se materializando, né? Então, o que essa imagem mostra? Essa imagem mostra uma realidade que nós, assim, as pessoas que estudam isso já conhecem. Os seres extraterrenos, a maior parte deles, trabalham com esse cambiamento de densidade de matérias. Então eles podem caminhar, de certa forma, nessas densidades de matéria. Eles são seres que têm um corpo físico, né, que vivem numa realidade física ainda, boa parte deles, né, pensando em seres encarnados, só que eles já estão num estágio em que a constituição física deles tanto pode já ser mais sutil, quanto eles podem manipular essa constituição para conseguir transitar, né, em regiões menos sutis da matéria. A partir disso, eles conseguem vencer distâncias aparentemente intransponíveis para nós, e eles conseguem sumir e aparecer. Sumir, vocês entendam o que eu estou querendo dizer, se sutilizar, né, à medida que esses seres se sutilizam no seu corpo, nós não percebemos. Não é? Eu queria tomar um cuidado para dizer que eu não estou falando do mundo perispiritual, não é? Que seria uma sutilização
extrema da matéria. São seres que não têm esse corpo denso aqui, né? Esses seres extraterrenos que conseguem aparecer fisicamente para nós, eles têm um corpo físico, não é? Esse corpo ele pode estar sendo adensado naquele momento para ele poder ser visto, mas eles têm esse corpo físico numa outra densidade. As naves também passam por esse processo de adensação e depois de sutilização e somem, não é? As pessoas que estudam isso, tem muitos vídeos do professor Laércio Fonseca, o pessoal, Chico Penteado, fala disso também, dessa questão de que esses seres estão muito mais próximos dessa realidade, vamos dizer, espiritual, do que essa realidade física densa, sabe? De precisar de um propulsor que vem, sabe? A gente pensa de uma forma muito quadrada ainda, né? Muito dentro dessa nossa realidade física, dos nossos 5 sentidos. Nós temos os 5. Queria mostrar para vocês essa reportagem aí também, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Aí está o Stephen Hawking. Stephen Hawking lançou antes de ontem um programa de busca de vida inteligente em outros planetas. E agora ele tem uma coisa que ninguém tinha, né? Ele tem 100 milhões de dólares, né? Que foi investido aí por um magnata que vai bancar isso aí. A atitude é muito louvável, porque nós estamos numa época de descoberta de coisas que estão sendo reveladas e colocadas para fora aí, né? Inclusive aquela pirâmide que a NASA colocou aí de Marte, que está na cara, a intenção de colocar para fora que existe uma realidade. Pois bem, mas o Stephen Hawking ele vai procurar dentro dessa realidade física, dessa realidade científica própria dele. Ele tem uma formação acadêmica dessa ciência bem materialista, e ele vai procurar da forma tradicional dentro dessa maneira de fazer ciência, que é apontar telescópio, mandar sinal, esperar sinal dentro da realidade da terceira dimensão da matéria densa, tal. Não estou dizendo que ele não vai conseguir. A questão é que ele está procurando as coisas de uma forma muito ortodoxa e que os resultados vão ser, de repente, bem difíceis e bem pequenos, né? De repente. Mas é uma ação justa, só que se contrabalanceia com essa outra imagem que eu dei para vocês de uma materialização de uma nave, porque isso, né, perto para o Stephen Hawking, provavelmente não quer dizer nada, né, porque ele procura as coisas dentro desse ancorado nesse princípio da matéria enquanto a descrita pela ciência atual, não é? E não estou desmerecendo isso, mas é uma outra tentativa, é um outro lado da história que o Stephen Hawking está fazendo, mas são duas coisas que estão aí. Tanto esse UFO materializando quanto eles são dados de que existe uma aspiração em busca da atividade alienígena, e ela está aí, né? Ela está acontecendo, se mostrando para nós. Muito bem, qual a moral da história? Existe um mundo espiritual e existe um mundo material, mas isto não é um 880 como nós esperamos que seja no começo do nosso estudo espiritualista ou dentro das doutrinas. Podemos pegar o exemplo da transladação de Elias. Por exemplo, Elias foi levado ao céu em corpo físico, no carro de fogo. Vamos pensar aqui nessa alegoria como uma realidade mesmo. Como entender isso? Quer dizer, um corpo físico entra no mundo espiritual? Como que ele entra? Ele perde o corpo, ele é transladado, ou ele é sutilizado, né? Como que acontece isso? Na Odisseia, acho que no canto 9, o Odisseu vai ao Hades, né? Ele desce ao Hades em corpo físico também, né? Ele encontra lá Aquiles, bate um papo com Aquiles lá. E ele está morto ou está vivo? Claro, estou falando de uma ficção, mas são questões. Ele vai em corpo. Nós já somos capazes de imaginar, então, que essas coisas podem se intercambiar. Se isso está na Odisseia, é porque isso já passou na cabeça de Homero, ou seja, quem for escrever por Homero,
que esses mundos eles não estão separados dessa forma com um vidro, um tapume. Existem gradações, né? E nem outro lado pode se declarar puramente, né, o que a gente acha que eles são. Nem o mundo material é totalmente material, vão existir elementos ali, né, que vão muitas vezes um mundo pode ser menos material que outro, e nem o espiritual, que é uma abstração total, está lá longe. O mundo espiritual ele vai ser na verdade, o quão mais longe do material é espiritual, é relativo. Relatividade é uma linha que vai de uma coisa para outra, e não dá para dizer o que é uma coisa e o que é outra, a não ser para facilitar o nosso diálogo quando estamos falando. Pois bem, então isso é para que nós reflitamos, você e eu, sobre o que realmente nós entendemos quando falamos mundo material e mundo espiritual. Os seres espirituais podem se materializar numa sessão espírita, quer dizer, então na verdade eles conseguem transitar de uma coisa para outra. Os seres extraterrenos conseguem materializar suas naves e desmaterializar. E nós temos eventos contrários, quando, por exemplo, a bicorporeidade, quando um homem, né, consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, aí é um fenômeno de que do físico está indo para o espiritual para eu conseguir fazer essa transição. Então nós temos N transições, né, analógicas, né, não é digital, é analógico tudo isso, né, as coisas estão todas misturadas. Bem, um tema muito denso, né? Tão denso quanto a matéria bruta, mas eu tenho certeza que você vai sutilizar tudo que eu falei para conseguir entender e traduzir dentro dos seus equipamentos, né, argumentativos, dos seus equipamentos de processamento de informação. Você vai pensar no que eu te falei e vai ter uma versão da história, que é assim que deve ser sempre. Pois bem, esse foi o programa Vida e Espírito, sempre transmitindo pela TV São Tomé das Letras, canal 22 UHF, ou pelo site que está aparecendo aí embaixo, que você pode olhar. Sempre gratidão extrema para a equipe da TV São Tomé das Letras, o pessoal Joel, a Karen Parada, que tem me ajudado bastante para manter esse programa no ar. Para você que sempre acompanha os meus vídeos também no YouTube, Facebook, por aí vai. Desejo para você uma ótima semana. Sugestões de temas, comentários, críticas, perguntas são sempre bem-vindos, e nos vemos no próximo programa. Tenha uma ótima semana e fique com Deus. Até lá!